Nesta videoaula, focalizaremos os elementos pré-textuais da monografia. A monografia é um gênero acadêmico que tem por objetivo a reflexão sobre um tema ou problema único, numa determinada área do conhecimento. E, frequentemente, a monografia é apresentada como trabalho de conclusão de cursos, quer na graduação, na pós-graduação ou no formato de dissertação de mestrado e tese de doutoramento, naturalmente com níveis distintos de aprofundamento teórico e metodológico. De acordo com a BNT, a monografia é subdividida em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, conforme podemos observar na figura desse slide. Nessa videoaula, abordaremos apenas os elementos pré-textuais e suas formas de apresentação. Antes de comentarmos sobre os elementos pré-textuais, necessitamos atentar para a parte externa da monografia, com a sua capa e lombada. Nesse slide, verificamos que a capa deve constar o nome da instituição, autoria, título e subtítulo da monografia, local e ano. Frequentemente, as instituições solicitam que a versão final e aprovada da monografia seja entregue em capa dura. Nesse caso, se isso for o caso, verifique com o profissional de biblioteconomia de sua instituição quais são os requisitos de cor da capa e letras, bem como os elementos que devem constar na lombada. Os elementos pré-textuais da monografia são a folha de rosto, a folha de aprovação, a dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, listas e sumário. Vejamos com mais detalhes cada um desses elementos. O primeiro elemento pré-textual é a folha de rosto e consiste na identificação interna de sua monografia. Como percebemos nesse slide, deve constar o nome do autor, o título e subtítulo, se houver. Abaixo do título, alinhado à direita, temos um texto especificando a natureza ou tipo do trabalho, se é um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação ou tese, bem como o objetivo da apresentação do trabalho, se é para aprovação em uma disciplina, se é para obtenção de grau, enfim, juntamente com o nome da instituição a que é submetido. Em seguida, logo abaixo desse pequeno texto, nós temos a inserção do nome do orientador, acompanhado de sua respectiva titulação. E, na parte inferior da folha de rosto, a identificação da cidade e o ano em que a monografia foi entregue. Fiquem atentos que no verso da folha de rosto devemos inserir a ficha catalográfica com os dados de catalogação na publicação, conforme o Código de Catalogação Anglo-Americano vigente. Sugiro que, para elaborar essa ficha, solicite a ajuda de um profissional de biblioteconomia, pois esta contém dados específicos para a catalogação bibliográfica de sua monografia. O próximo elemento pré-textual é a folha de aprovação. Nessa página deve constar o nome do autor do trabalho, o título do trabalho e subtítulo, a natureza com o tipo do trabalho, o objetivo, o nome da instituição, data de aprovação, nome, titulação, assinatura dos componentes da banca examinadora e instituições a que pertencem. A data de aprovação e as assinaturas dos membros componentes da banca examinadora devem ser colocados somente após a aprovação do trabalho. Na próxima página, temos a dedicatória como elemento opcional e normalmente inserida no lado inferior direito. Trata-se de uma frase curta, todavia repleta de significados, pois frequentemente dedicamos o trabalho a pessoas especiais e que nos deram suporte na elaboração de um trabalho desta envergadura. Após a dedicatória, temos outra página opcional, os agradecimentos. Ressalto que, embora seja facultativo, esse elemento demonstra o lado humano do autor da monografia, ao reconhecer a ajuda de outras pessoas nesse caminhar. Portanto, é de bom tom agradecer aos seus familiares, colegas, ao orientador, às instituições que contribuíram para a realização da monografia. Na sequência dos elementos pré-textuais temos a epígrafe. Trata-se de um elemento opcional em que trazemos um pensamento, um poema, uma frase relacionada com a temática do trabalho, sendo normalmente inserida no lado inferior direito da folha.
Também podemos ter epígrafes nas folhas de abertura das seções ou capítulos da monografia. Agora chegamos em um elemento obrigatório dos elementos pré-textuais, a folha com o resumo e palavras-chave da monografia. O resumo deve ser elaborado conforme a norma da BNT 6028 e se constitui numa sequência de frases concisas e objetivas, com até 500 palavras, num parágrafo único, contemplando-se o objetivo da monografia, as principais discussões, a metodologia utilizada e uma breve síntese das conclusões. Já as palavras-chave são palavras ou expressões representativas do conteúdo e separadas entre si por ponto. Utilize de 3 a 5 palavras-chave. Outro elemento obrigatório inserido na folha seguinte é a versão do resumo e palavras-chave para o idioma de divulgação internacional. Normalmente, essa tradução é realizada para o idioma inglês, visto constituir-se hoje em dia numa língua franca da ciência. Todavia, também são bem-vindas traduções para o espanhol e francês. Sugiro que verifique com seu orientador ou a instituição qual o idioma internacional comumente utilizado. A próxima folha dos elementos pré-textuais são as listas. Recomenda-se a elaboração de uma folha de listas próprias para cada tipo, tais como listas de ilustrações, listas de gráficos, listas de tabelas, de quadros, figuras, entre outras. Cada tipo de lista deve ser numerada de acordo com a ordem apresentada no texto e com um título específico. Finalmente, o último elemento pré-textual é o sumário, e trata-se da numeração das principais divisões das seções da monografia, propiciando assim uma visão geral da obra, e deverá conter o número indicativo de cada capítulo ou seção e suas respectivas subseções. Verifique a norma 6027 para os detalhes da elaboração do sumário. Em síntese, percebemos que a monografia é o relatório de uma pesquisa científica sobre um tema específico e sua apresentação contempla elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Os elementos pré-textuais discutidos nessa videoaula devem seguir a normalização. Recomendo que leia os textos indicados nas referências dessa videoaula e consulte-os para a elaboração de sua monografia. Aguardo você na próxima videoaula.